Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e vou continuar então o conteúdo dos substantivos dentro daquele grande conteúdo de classes de palavras. Então, aqui está escrito que é a parte 2, quem quiser pode procurar a parte 1, que tem outras classificações de substantivos. É importante para a gente aprender essas classificações de substantivos, a gente já saber as classificações que a gente trabalhou na aula anterior, tá bem? Então, seguindo essas classificações, vamos agora trabalhar substantivos próprios e comuns. Então, substantivo comum é aquele que representa vários seres de uma mesma espécie. Além disso, além de entender o que são substantivos próprios e comuns, a gente também vai aprender, o uso aqui da letra minúscula e da letra maiúscula. Bom, então, como um substantivo comum representa vários de uma mesma espécie, ele não representa só um indivíduo, uma pessoa, um lugar, Ele representa um grupo, certo? Então, a gente usa a letra minúscula. Por exemplo, aqui, eu gosto de ir à praia. Praia. Não sei que praia, são praias, Existem várias praias e eu gosto de praia, enfim, Então, estou me referindo a um lugar comum que se chama praia, certo? Então, aqui, substantivo próprio. Então, substantivo próprio é diferente, porque ele representa uma individualidade. Então, é um ser específico de uma espécie. Por exemplo, Maria, João, ou seja, nomes próprios, como a própria classificação diz, nomes próprios, então letra maiúscula. Claro, existem várias Marias, vários João, mas nome próprio se escreve sempre com letra maiúscula, certo? E aí aqui, vocês vão perceber que no lugar de praia que eu coloquei no slide anterior, eu coloquei uma praia específica, que é Copacabana. Então, Copacabana é com letra maiúscula, porque é uma praia específica, praia de Copacabana, tá bem? E Porto Alegre, também o nome de uma cidade, então, letra maiúscula. Aí, esse outro exemplo aqui, eu gosto da praia de Copacabana. Já não gosto mais, Claro, continuo gostando de todas as praias, mas estou falando que eu gosto especificamente da praia de Copacabana. Essa praia de Copacabana, letra maiúscula. Bom, aí aqui tem um outro caso, Existem, assim, várias expressões com o nome Maria e com o nome João. São nomes popularmente conhecidos, em português, nomes muito conhecidos. E, historicamente, se fez expressões com esses nomes, Maria e João. A gente tem várias expressões. Eu trago aqui duas para vocês. Aqui é a sinopse de um livro, tá bem? Que é aquela partezinha de trás que explica o conteúdo do livro. E aqui um exemplo que é conhecido do cotidiano, vamos ver. Então, a ovelha Maria, o nomezinho da ovelha, ela tinha um nome, o nome dela é Maria. A ovelha Maria, muito bem, então com letra maiúscula, porque é o nome da ovelha, era mesmo uma Maria vai com as outras. Bom, então, Maria vai com as outras já não é, um substantivo próprio, porque Maria vai com as outras é uma expressão, então aqui eu não coloco letra maiúscula. Até o dia em que descobriu que cada um pode ter o seu próprio caminho, basta querer. Então, Maria vai com as outras, letra minúscula, Maria, letra maiúscula. Muito bem. Aí tem outra, que é uma musiquinha, com outra expressão que representa um outro substantivo que representa esse passarinho aqui, que é o João de Barro. Conhecem o João de Barro? Então tem essa musiquinha. O João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. Muito bem, então João de Barro, não é um João, é uma espécie de passarinho. Certo, então, já que a gente já falou desses substantivos próprios e comuns, que a grande diferença é mesmo, a letra maiúscula e entender quando ele representa uma pessoa ou um grupo de pessoas, não é mesmo? Ou um lugar ou um grupo de lugares.
né? Agora a gente vai falar sobre outra questão importante, que é a flexão dos substantivos. Flexão é como ele se flexiona, como ele muda, certo? Então, substantivos eles podem mudar, se flexionar em gênero, né? Então, feminino ou masculino. Podem mudar em número, singular ou plural. E podem mudar em grau, aumentativo ou diminutivo, tá? Então, o que é gênero? Então, feminino, tá? A ovelha, feminino. O pássaro, masculino. Tá aí, tudo bem, né? Então, singular, né? Singular é quando é um só. Plural é quando é dois ou mais. Então, a abelha, singular. As abelhas, plural. Aí aqui, aumentativo e diminutivo. Geralmente com ão, o aumentativo, e inho ou inha, diminutivo. Então, a casa, né? Quando está o substantivo sem ser flexionado, a casa. Quando eu coloco, quero dizer uma casa grande, eu digo o casarão. Percebam? Então, uma casa grande, casarão, né? E até mudou o gênero, o casarão, certo? Quando eu quero dizer algo pequeno, então, por exemplo, aquela onde os bebês, onde as crianças pequenas precisam sentar em restaurantes, a cadeirinha, certo? Então, diminutivo. Então, agora, para a gente pensar juntos, né? Gênero, número, grau. Lembrando, gênero masculino, feminino, número plural, singular, quando é um, dois ou mais, e grau, né? Aumentativo ou diminutivo. O que a gente tem aqui? Um livro, certo? É um livro. E aqui tem quantos livros? 1, 2, 3, 4, 5. 5 livros. Então aqui está, né? Se a gente for escrever aqui embaixo, está no singular, um livro. E aqui no plural, os livros, certo? E livro é uma palavra masculina, então ele tem um gênero masculino. O livro, os livros. Já aqui, né? Aqui a gente tem uma colher de sopa, uma colher normal, né? Uma colher de comer ou sopa ou comida, enfim. E aqui a gente tem uma colher de sobremesa, né? A gente diz, então, aqui uma colher, né? Já tem o gênero feminino, a colher. Singular, a colher, né? Não são as colheres, a colher. Ok. Aqui a gente tem uma colher pequena. A gente pode dizer colherzinha ou colherinha, né? Mais correto, assim, se a gente for escrever, segundo a gramática, é colherzinha. Mas a gente também sabe que pode dizer colherinha. Então, a colher de sobremesa é uma colherinha ou uma colherzinha. Então, diminutivo. Como é que ficou? Então, o livro, masculino singular, os livros, masculino plural, a colher, feminino, e a colherzinha, feminino diminutivo. Eu escrevi colherzinha justamente porque eu estou escrevendo, né? Então, eu quis usar a norma padrão. Agora, aqui, olha que curioso. Essa palavra aqui, um balão, né? A sua forma original já é assim, já é com a, o e tio, que muito representa o nosso aumentativo. Mas se a gente quer dizer que um balão é maior do que a gente espera, um balão grande, a gente usa um balãozão. Pode ser estranho, mas essa palavra existe, então balãozão. E um balão pequeno, um balãozinho. Então aqui parece também estranho, né? Porque aqui tem um aumentativo do ão, então balão, e o inho, o balãozinho. A letra Z, pessoal, geralmente é a consoante de ligação que a gente usa para o diminutivo. Por isso que anteriormente aqui eu falei para vocês, né, que na língua escrita, na norma padrão, a gente usa colherzinha, certo? É geralmente com a letra Z. Bom, outra coisa que eu quero conversar com vocês, muito importante, é o aumentativo e o diminutivo, a gente usa
geralmente para coisas que a gente quer dizer que são maiores ou menores do que o padrão, certo? Então, coisas grandes, aumentativo, coisas pequenas, diminutivo, certo? Mas, em português, a gente precisa ter cuidado, porque tem muito, assim, o uso do diminutivo como pejorativo, como algo que a gente quer falar mal, a gente quer menosprezar, a gente quer usar o diminutivo para fazer uma pessoa se sentir mal, assim, né? Ou às vezes a gente não percebe que está usando o diminutivo e está sendo desagradável. Então, é necessário ter cuidado, então, com o diminutivo em relação a alguns termos. Por exemplo, esse termo aqui, ó, mulherzinha. A gente não gosta desse termo, né? Mulherzinha não é legal. Olha só, aí tem uma imagem aqui, né, dela fazendo as aspas com os dedos. Isso é coisa de mulherzinha. Ou seja, uma frase que se diz muito, né? E que não é legal, a gente não gosta, né? Então, mulherzinha é um diminutivo pejorativo, algo para diminuir alguém. Nada legal. Mas também tem aumentativos e diminutivos que a gente usa para ser agradável, para falar um elogio. Por exemplo, esse que eu vou trazer agora para vocês. Corpão, né? Corpão. Quando a gente diz que alguém tem um corpão, a gente está elogiando aquela pessoa. Ela tem um corpo bonito, né? Um corpo que a gente admira. Então, trouxe aqui a imagem de mulheres que eu acho que tem um corpão, certo? Mulheres que eu admiro o corpo que elas têm, certo? Assim como essa palavra aqui que a gente usa muito. A gente brasileiro, a gente usa muito o diminutivo, né, gente? Se a gente for pensar, a gente fala que vai tomar um cafezinho, né? A gente fala que vai dar uma passeadinha. Às vezes a gente não tá dizendo que é um café pequeno, que é uma passeada curta. A gente só gosta de usar o diminutivo mesmo. Por exemplo, aqui o beijinho, beijinho, né? A gente diz beijinho não para representar um beijo pequeno, um beijo curto, um beijo rápido, mas é uma forma carinhosa de dizer beijinho, um beijo, né? Então, olha só que amor essa imagem. Te peguei, agora me dá um beijinho. Então tá, pessoal, por hoje é isso. Deixo aqui meu Instagram, certo? E mando pra vocês um abração. Obrigada, até a próxima.